Boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma semana de reunião. Hoje quem vai fazer o nosso estudo é o Sidney. Aqui, como diziam antigamente, prata da casa. Meio latão, mas tudo bem. Meio latão. Esqueci. Bom, vou fazer aqui a leitura da página de abertura. Marina já colocou aí? Quer fazer a leitura? Eu só peço quando a gente acabar a palestra, acabar o passe, ver a tarefa. Eu sei que fica todo mundo ansioso para ir para a cantina, mas espera um minutinho que a gente vai dar uns recadinhos, tá? Boa noite a todos. A leitura do livro Vida Feliz, fotografado por Paulo Frão, publicado pelo Espírito Joana de Anjos. Um pouco de silêncio interior partia muito bem. A azáfama desgastante, as preocupações contínuas, os sobressaltos diminuem as resistências morais. Indispensável que te reserves tempo emocional para o teu reconhecimento e teu silêncio interior. Ora, sem palavras, e acalma-te, deixando as ideias fluírem com espontaneidade, recompondo as paisagens emocional e nervosa, a fim de prosseguires na luta. Nesses instantes, encontra-te contigo mesmo e experimenta o júbilo de te amares, cuidando de ti e renovando-te, a fim de que nenhum mal permaneça contigo. Então, após essa leitura, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, a Maria Angélica, a espiritualidade amiga, rogando que estejamos todos aqui vibrando na mesma sintonia, atentos ao estudo que o Sidney vai nos trazer hoje, que não apenas será um estudo técnico ou apenas doutrinário, mas certamente com uma mensagem que vai nos despertar para algo mais profundo, que cabe no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, rogamos a Maria Angélica, ao Espírito Protetor do Sidney, que o envolva, para que ele transmita esse estudo que preparou com tanto carinho, que a gente possa absorver apenas, não apenas com ouvidos de ouvir e com olhos de ver, que seja falando a nossa alma. E assim, estamos por iniciada a reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Obrigado, Andréia. Boa noite a todos. A gente vai fazer hoje esse tema, a união do corpo com a alma, e como a Andréia bem colocou na prece inicial, é um tema que tem um ponto de partida doutrinário, né? De conceitos, de terminologias, mas eu vou tentar mesclar o tempo da fala com os conceitos que eu entendi minimamente necessários, mas também com algumas reflexões cotidianas sobre o assunto, né? Esse tema está no Livro dos Espíritos, nas questões 344 a 360, a união do corpo com a alma, né? Eu estou aqui com o meu roteirozinho, eu vou seguindo e, obviamente, na medida que alguém queira perguntar alguma coisa, queira fazer algum comentário, à vontade. Tem pessoas que eu acho que eu estou vendo pela primeira vez na casa, não tenho certeza. Você? Sejam bem-vindos. Mais alguém? Os demais, acho que vimos semana passada. É isso? Os demais já são da casa. Bom, e por que estudar esse tema, antes da gente falar um pouco dos conceitos, né? É um tema que aparentemente parece, né? Sugere ser simplesmente uma abordagem técnica de como diz o título, o espírito, a alma, se junta ao corpo físico na hora da encarnação. Mas, além do conceito que está por trás disso, a gente vai tentar demonstrar aqui que isso tem repercussões, reflexos em decisões, em ações de nossa vida cotidiana, né? Então, a gente precisa, com esse tema, a gente vai ter a oportunidade de entender um pouco mais o que somos.
O Sidney que fala é um trio, né, de espírito, perispírito e corpo. Nós vamos tentar explicar um pouquinho isso. Vamos tentar, a partir dessas questões, entender como é que se dá o processo da reencarnação. Obviamente, quando a gente fala de reencarnação, nessa plateia, de modo geral, isso não é mais problema, mas, em muitos casos, existe o medo da morte, o medo da reencarnação, o medo das separações físicas, e a gente, enquanto espírita, trabalha esse tema com uma abordagem diferente. E, por fim, a ideia é que a gente possa tentar, com esses conceitos, expandir um pouco a nossa análise sobre questões da vida e da família como um todo, né? Para a gente poder falar do tema, para fazer uma leitura das questões, melhor, ao invés de fazer uma leitura questão por questão, da 344 até a 360, como eu disse, eu organizei por temas e tentei trazer apenas os temas, sem ficar lendo as questões, tá certo? E para que a gente possa entender o que é dito lá, existem alguns conceitos que são necessários. O primeiro deles é a gente tentar fazer uma distinção entre o conceito espírito e alma. E tudo que eu vou trazer à luz dos livros básicos de Allan Kardec, daquilo que a gente chama do Pentateuco, tá certo? Das obras básicas da doutrina espírita. Eu não busquei nenhuma fonte externa ao Pentateuco para nos limitarmos aos ensinamentos propostos, trazidos pelos espíritos a partir de Kardec. Então, o espírito é o princípio inteligente, é o ser inteligente da criação. Todos nós fomos criados como espíritos numa condição de simples e sem conhecimento. E ao longo de milhares, talvez milhões de encarnações, milhares, bilhões talvez de anos, não se sabe, estamos evoluindo, passando por existências no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até chegar na nossa condição humana. Esse em si é um outro tema que, se a gente fosse explorar, seria uma outra palestra. Então não dá para explorar. Mas nessas diversas etapas, a gente diz que no mineral, no animal e no vegetal, a gente estaria estagiando, adquirindo os fundamentos básicos da interação com a matéria, dos nossos instintos, daquilo que nos capacitaria a um dia, como espírito, podermos encarnar na condição humana. Agora, Kardec nos traz o tema, o conceito alma. E ele nos diz que alma é um espírito encarnado. Então, no Livro dos Espíritos, Kardec usa, e ele diz isso na introdução do Livro dos Espíritos, ele usa o termo alma como sendo o espírito encarnado. Então, nós precisamos pensar que o espírito existe independente do corpo físico, e a alma, nesse conceito trazido por Kardec, é chamada quando o espírito está encarnado, está num corpo físico aqui nesse plano, assim como em outros planetas, né? A nossa vida, a gente precisa lembrar que ela é essencialmente espiritual. Nós somos espíritos imortais vivendo experiências terrenas, e não o inverso, né? Às vezes a gente é levado a pensar o inverso. Então temos que lembrar isso, somos espíritos imortais vivendo experiências terrenas. Então essa é a primeira distinção. Espíritos é o ser inteligente, a criação, e alma é quando esse espírito está, então, encarnado. É só para a gente poder fazer conexão com o título que Kardec propõe para esse trecho do Livro dos Espíritos. Bom, um outro entendimento importante, e ele é tratado em diversos pontos, é a diferença entre perispírito e laço fluídico. Meu assistente. O perispírito é uma espécie de envoltório fluídico que envolve, como o nome diz, envoltório, que envolve o nosso espírito. Tá certo? O nosso espírito, para interagir com a matéria, ele faz isso através do perispírito. O perispírito é, então, um corpo fluídico que permite a conexão, a interação entre o espírito e a matéria. Então, para que nós possamos encarnar, o nosso espírito precisa
se revestir desse perispírito para conseguir se encarnar. E o perispírito é um fluido, dito nas palavras de Kardec, está no Livro dos Espíritos, quintessenciado, uma matéria diferenciada muito sutil que nós não conseguimos medir, não conseguimos mensurar, tá certo? E o espírito vai ter sempre um perispírito que o envolva. Esse perispírito é adequado ao planeta onde o espírito está encarnado. Então, o espírito que está aqui, como nós, encarnados na Terra, esse espírito tem um perispírito formado dessa matéria quintessenciada compatível com o planeta Terra. Um outro espírito encarnado em outro planeta terá um perispírito com uma formação diferenciada, diferente daqueles que estão aqui na Terra. Somente os espíritos puros podem dispensar, podem não depender de um perispírito. Mas, por exemplo, Jesus, ao reencarnar no planeta Terra, precisou de novo adensar ao seu espírito um perispírito que viabilizasse a encarnação dele aqui no planeta Terra. Então, mesmo na condição de espírito puro, Jesus, para conseguir se encarnar no nosso planeta, teve que adensar de novo esse perispírito para que ele pudesse encarnar, compatível com a matéria do nosso planeta. E no trecho que a gente vai ler do Evangelho, fala-se também muito do conceito de laço fluídico, né? Esse conceito, ele precisa ser entendido como um elo de conexão, de fato, entre o perispírito e o espírito. Talvez muitos de vocês, assim como eu também já tinham ouvido falar do termo do cordão de prata, né? Que é simbolicamente essa conexão entre o espírito e o perispírito. Mas se a gente procurar na doutrina, nos textos básicos, Kardec não fala do cordão de prata. Ele fala do laço fluídico. Então a gente não tem como a gente entender que o laço fluídico seja um cordão apenas, né? Mas quando a gente vê isso representado em inúmeras imagens, ela aparece como um cordão. Mas vamos pensar como sendo um conjunto de fluidos que conecta o espírito com o perispírito. Esse termo, cordão de prata, não está nos livros básicos da doutrina. Tá certo? E o trecho fala muito do laço fluídico. Então, por isso que eu estou trazendo esse conceito. Então, a gente tem um espírito que precisa de um perispírito que o envolva para ele conseguir se comunicar, entre aspas, interagir com a matéria. Lembrando que quando um espírito interage com a matéria, nós não só interagimos com o corpo quando encarnamos. Por exemplo, a doutrina nos traz os fenômenos de materialização, né? O fenômeno de materialização também é uma maneira que o espírito interage com a matéria, independente de estar ou não encarnado, né? Então, se a gente fosse resumir, o perispírito é a substância, é o tecido. E esse laço fluídico é a forma de fixação temporária entre o espírito e o perispírito. Desculpa, entre o perispírito e o corpo. Então, se eu sou um espírito e vou reencarnar, eu tenho que estabelecer esse laço fluídico com o corpo material no qual eu vou me encarnar. Tá certo? Então, para que eu possa reencarnar, o meu perispírito começa a se conectar com esse corpo em formação para que eu possa vir a me encarnar. Tá certo? Então, a gente já falou de espírito, alma, perispírito e laço fluídico. Ok? Eu sei que é muito conceito, mas está tudo isso nesse conjunto de questões e é importante para a gente entender, né? Deixa eu rodar aqui. Dentro desse entendimento, quando o espírito, né, quando a alma vai desencarnar, o laço fluídico entre esse perispírito e o corpo se rompe,
deixa de existir. Essa conexão só existe enquanto há vida. Agora, mesmo desencarnado, o perispírito permanece conectado ao espírito, tá certo? Então, de novo, o perispírito é um envoltório vinculado ao espírito enquanto ele estiver nesse planeta, pelo menos, né? O laço fluídico, a cada nova reencarnação, se estabelece um novo laço fluídico, uma nova conexão com o corpo no qual ele vai reencarnar. E aí começam as questões, de fato, né, que estão no Livro dos Espíritos, nas questões. Em que momento ocorre a união e a separação do espírito através do perispírito e do laço fluídico com o corpo? A conexão começa no momento da concepção. E ela vai se estreitando, ela vai se intensificando até o momento efetivo do nascimento. Né? É nesse momento que se diz que a encarnação foi completada. E em que momento há a desvinculação do perispírito com o corpo? No momento do desencarne. É o único momento a partir do qual o perispírito está desvinculado do corpo. Existem outras situações, a gente vai comentar, porque também estão nas questões, que o espírito se distancia do corpo, mas ele não se desconecta do corpo. São coisas diferentes. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Então é isso, né? A conexão se inicia na concepção e se consolida até o nascimento. E rompe-se total e definitivamente por ocasião do desencarne, da morte. Como eu disse antes, esse laço fluídico, ele tem uma certa flexibilidade. Então eu vou dar alguns exemplos de fenômenos que a gente conhece que tem a ver, que demonstram essa flexibilidade. O exemplo da bicorporeidade, por exemplo, né, sinaliza essa condição que o espírito tem de se distanciar do corpo. Tá certo? O fenômeno da êxtase, de êxtase, de sonambulismo, onde o espírito pode estar, inclusive, no sonho, né, no que a gente chama de sonho, onde o espírito pode estar em tarefa, em trabalho, num outro contexto, há, entre aspas, um distanciamento do espírito do corpo. Não, obviamente não é em qualquer momento, em qualquer situação em que isso acontece, mas isso é possível. Né? A gente tem relato nos livros da doutrina, em diversos artigos da Revista Espírita, de espíritos que se apresentavam em outros lugares completamente distantes de onde o corpo físico estava, nesse fenômeno chamado de bicorporeidade. O espírito é único, é uno. Ele se distancia do corpo por alguma tarefa, por algum trabalho, por alguma necessidade, mas, de novo, não se desconecta do corpo. Essa conexão se mantém até o momento do desencarne. Que é o que a gente chama de desprendimento parcial, né? Nos fenômenos de emancipação da alma, que aí Kardec lista o sono, a êxtase, a bicorporeidade, o sonambulismo, dentre outros. A título de curiosidade, desculpa, no Obras Póstumas, tem um capítulo que fala sobre a bicorporeidade e tem vários exemplos. Exemplos do farmacêutico, Eurípides Barçanufo e tantos outros fenômenos de bicorporeidade. Bom, as questões nos trazem também uma reflexão sobre a infância, sobre a ótica espiritual. E aí a infância, nós estamos falando da infância mesmo, da criança, né? Desde quando o bebê nasce, passando pela infância, pela adolescência. Então, algumas das questões tratam desse tema. E é tido... Bom, eu esqueci um ponto importantíssimo. Quando o processo de reencarnação se inicia, a conexão entre o espírito, através do seu perispírito, e o corpo se inicia, à medida em que esse processo vai se intensificando, esse espírito começa a ter o que eles chamam de uma perturbação, um estado de perturbação, onde, enquanto no plano espiritual ele tinha uma visão plena da existência espiritual, tinha uma visão mais abrangente das inúmeras encarnações pelas quais passou, à medida em que ele começa a se
conectar com esse corpo no qual vai se reencarnar, essa visão do plano espiritual e das suas encarnações pregressas vai se turvando. A palavra usada por Kardec nas questões é um estado de perturbação. Ele começa a perder a consciência, a visão, entre aspas, do plano espiritual, das suas reencarnações pregressas, até o momento em que ele, de fato, finaliza a reencarnação, nasce, e aí todas essas memórias das encarnações pregressas são levadas a um nível de memória que nós não temos mais acesso enquanto encarnados. E Kardec nos diz que isso é motivo em função da providência divina. Porque imagina a condição de nós encarnados, tendo em mente todas as atrocidades que cometemos em encarnações passadas, todas as dificuldades que vivenciamos em encarnações passadas, ou todas as coisas a que demos causas em encarnações passadas. Isso nos atormentaria, nos traria muita dificuldade de vencer os nossos obstáculos. Então, por uma bondade divina, por uma condição mínima de nós conseguirmos passar pelas nossas existências, essa memória nos é oculta. Ela continua conosco, essas informações estão todas no nosso espírito, na nossa consciência, na nossa memória, no nível espiritual, mas não são acessíveis no âmbito material, enquanto encarnados. Bom, então quando falamos da criança, porque eu tinha esquecido disso, a criança leva o espírito a um estado de adaptação, de readaptação à vida material. Afinal de contas, já fomos espíritos que, adultos, caminhávamos, corríamos, conversávamos, tinha o nosso nível de intelectualidade, de moralidade, etc. Quando voltamos a encarnar, quando reencarnamos, somos obrigados a aprender tudo de novo. Então, esse é um período de... A nossa encarnação já representa para o espírito uma dose bastante significativa de restrição, de limitação das faculdades que o espírito tem. Quando criança, quando bebê e quando criança, ainda mais. O espírito se vê ainda mais limitado nas suas capacidades nessa fase da vida. Então é uma fase de muita adaptação para o espírito, As suas faculdades espirituais ficam literalmente adormecidas, amortecidas, temporariamente amortecidas. E essa condição, e isso está dito no Livro dos Espíritos, permite inclusive que espíritos que tenham muita dificuldade no trato, na relação, no afeto, possam exercitar isso de novo. E aí a gente pode estar falando, por exemplo, dos pais em relação aos filhos, como dos filhos em relação aos pais. É um caminho bidirecional. Então, é uma fase em que a condição desse espírito de fragilidade, de dependência, facilita esse aprendizado e esse vínculo afetivo. Então, é um período onde a gente precisa prestar atenção. E depois nós vamos fazer algumas reflexões sobre isso. As questões nos trazem também um debate sobre as mortes prematuras e os natimortos. Trazendo exemplos de fetos, se é que eu posso usar esse termo, o médico aqui de plantão me ajude se eu estiver equivocado, o feto que nasce morto. A minha dúvida é se o termo feto está adequado, Acho que sim, Não sei. Embrião, perfeito, melhor. Que nasce morto. Isso, em muitos casos, é eu vou chamar de simples, uma mera condição orgânica, material. Mas em muitos outros casos, pode ser uma situação pela qual o próprio espírito ou os pais têm que passar. Algum tipo de prova, algum tipo de situação de aprendizado pelo qual ou o espírito ou os pais têm que passar. Mas não podemos deixar de entender que existem questões simplesmente orgânicas, de fato, de má formação e etc. O Livro dos Espíritos nos diz que existem algumas situações, inclusive, em que determinados embriões
não tem nenhum espírito planejado para essa encarnação. Isso pode ocorrer. Ele traz isso como uma condição orgânica vinculada diretamente aos pais e que esse bebê, inevitavelmente, esse embrião, esse feto, inevitavelmente, não vai ter condição de vida. Porque se não há encarnação, não há como o princípio vital se sustentar naquele ser. Mas existem, e isso está nas questões que a gente está tratando aqui. Então pode ser uma prova para os pais, assim como pode ser uma condição pela qual o espírito tinha que passar. Tá certo? No caso, por exemplo, das mortes prematuras, né? Bom, as questões nos trazem também uma reflexão sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E a reflexão principal que essas perguntas nos trazem é que o nosso verdadeiro laço familiar são os laços espirituais. Os laços familiares que estabelecemos no planeta Terra são laços, dito pelos espíritos nas perguntas, temporários. Esses laços podem ter o objetivo de nos levar a vencer determinadas provas, determinadas expiações, inclusive, fruto de condições que nós mesmos demos causa em encarnações passadas. Né? Então, muitas vezes, um filho encarna numa família como uma prova, como uma missão que seja a ser vencida, seja para o filho, seja para os pais. Né? Assim como, em muitas situações, essas famílias se formam e se mantêm num laço terreno por mais de uma encarnação. Isso também pode ocorrer. Mas é uma reflexão. Nem sempre estamos encarnados numa família por uma prova ou por um motivo especial. Né? Nem sempre temos provas, nem sempre temos expiações a vencer nesse grupo. Mas, em alguns casos, isso acontece. Seja, de novo, seja dos filhos, seja dos pais. Né? Porque os pais acham que estão em prova com os filhos. E, às vezes, os filhos acham que estão em prova com os pais. Tá certo? Pode ser os dois, né? Podem ser os dois. Bom, então a gente não pode se esquecer que o nosso verdadeiro parentesco é o parentesco espiritual. Né? No fundo, em essência, somos todos, enquanto espíritos, somos todos irmãos. Agora, esses laços familiares, na maioria das vezes, têm a sua razão de ser. Correto? O que não impede que hoje eu esteja encarnado aqui no Brasil, que numa encarnação anterior eu tenha encarnado num outro país completamente diferente, numa outra cultura completamente diferente. Então não há uma obrigatoriedade de que todas as minhas encarnações estejam ao redor da família que hoje eu conheço, né? Do ponto de vista material, do ponto de vista dessa vida. Bom, para a gente não esticar muito do ponto de vista de conceito, o que eu queria trazer e que está ali, de alguma forma, distribuído ao longo dessas questões é isso, né? Então a gente tem que entender que a encarnação é um processo educativo e não um castigo. Que somos espíritos imortais vivendo experiências temporárias no corpo, já tinha falado isso. E que cada desafio que vivenciamos nas nossas encarnações e que cada uma das relações com as quais temos que lidar fazem parte da nossa evolução. Né? E aí, como a Andréia comentou, que eu acho que é o mais interessante, a partir desses conceitos, eu queria propor algumas perguntas e a gente tentar fazer algumas reflexões. Né? Mas antes disso, eu sei que foram muitos conceitos diferentes, eu queria perguntar se alguém gostaria de tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa acerca dos temas que eu trouxe até então. Pois não, Marco? Você falou muito do perfil. Você foi bem claro, o perfil, as lembranças
vidas passadas. Mas muita gente pensa que essa lembrança é de 2, 3 encarnações anteriores, não. Ela pega a lembrança de milhares de anos. O tempo, milhares de anos, que aquele tempo depois de chegar a esse tempo. Aquele tempo é o HD de toda essa experiência. Só que, inclusive, para a própria espiritualidade, para fazer aquele processo de reencarnação, aquele estudo, né, de falhas passadas, recentes, etc., ele pega muito as vidas mais recentes, né, 3, 4, 5, etc. Mas não pega tudo, muito difícil. Mas o HD está ali, tem tudo registrado. Inclusive, aqueles instintos que a gente tem ali, eventualmente, algumas pessoas conhecem desse tipo, e aí é caído lá atrás. Então, toda a trajetória que a gente fez está no HD chamado obrigado pelo esclarecimento. Assim, se não ficou claro, o ponto é esse, né? Nos imaginando no plano espiritual, né, desvinculado de um corpo material, a depender da necessidade ou do nosso merecimento, a gente consegue alcançar memórias de todas as encarnações que tivemos, quando isso tem um objetivo e quando nós temos mérito para isso, vou colocar dessa maneira, merecimento para isso, né? Posso falar? Só para fazer também uma observação com relação a isso, que quando a gente fala de lembrar quando está desencarnado, a gente não está falando de lembrar, né, o que você comeu na encarnação de 1427. Não. O que a gente lembra, a nossa memória, são dos fatos que interferem nas nossas aquisições morais. É isso que é aquilo que direciona a nossa evolução. Exatamente. Que limita ou direciona a nossa evolução. Essa memória, essa lembrança também de estou desencarnado, vou lembrar de tudo. A gente tem acesso, mas como o Sidney está falando muito bem, esse acesso, ele eu vou falar limitado ou restrito. Ele é, entre aspas, autorizado de acordo com a necessidade para uma reencarnação futura, para alguma compreensão daquilo que a gente passou na encarnação anterior. Inclusive, tem uma passagem muito interessante, se eu não me engano, é no livro Obreiros da Vida Eterna, que um casal que vivia na colônia, lá no nosso lar, na colônia, todo mundo pede para acessar. Eles tinham uma explicação, né, do porquê o que aconteceu na vida deles, né? Eles eram um casal que estavam juntos há várias encarnações e tal. E aí foi autorizado aquele mergulho, né? Como se fosse aquela regressão de memória, aquela terapia de regressão de memória. E eles foram voltando. E aí, de repente, eles falaram assim, tá bom, não precisa ir mais para trás. Porque já era o suficiente. Né? Porque imagina que a gente vai ter acesso, muitas vezes, a coisas muito negativas na nossa experiência reencarnatória. Né? E isso nos assusta um pouco. Então, eles falaram, opa, tá bom, não quero voltar mais não, aqui já tá bom. Então, é isso. É o que interfere, o que conta, o que vai nos ajudar, principalmente. Acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Vai ser importante. Pode pegar daí, sim. É isso aí. Então, por favor. Tem uma palestra do Odete Young no YouTube. Qualquer pessoa pode acessar. Ele compara essas memórias que nós trazemos para essa vida ou essas que nós acessamos quando desencarnados, que são necessárias por algum motivo, a aplicativos de celular. Então ele fala o seguinte: nós instalamos vários aplicativos no nosso celular. E qualquer celular que seja, você pode ocultar aqueles aplicativos da bateria inicial, porque eles estão instalados lá. Por que você não acessa toda hora? Você não usa aquilo toda hora. Você precisa dele uma vez por ano. Então você deixa ele lá. Agora, aqueles que você usa todos os dias, você precisa acessar a todo momento, você deixa na bateria inicial. Porque o teu acesso é mais rápido e ele vai ajudar você a tornar a tua vida mais prática, facilitando a tua vida. A mesma coisa acontece com as memórias que nós temos.
E se a gente pegar essa metáfora dos aplicativos, alguns aparelhos, pelo menos, têm a função de quando um aplicativo não é utilizado há muito tempo, ele apaga automaticamente, né? E algumas das nossas memórias também são assim, né? Não é que elas são apagadas da memória, mas elas não têm mais sentido de estarem populando a nossa consciência, ocupando a nossa consciência. Imagina uma encarnação onde fomos bárbaros, matamos, fizemos de tudo que poderíamos imaginar de selvageria. Em algum momento isso foi a memória mais relevante que tínhamos de coisas a resgatar. Tendo vencido isso, e não quer dizer que todos venceram, né? Mas tendo vencido isso, pode ser que outros temas sejam os mais relevantes para os quais precisamos ocupar espaço na nossa consciência enquanto desencarnados. Porque são as questões que ainda temos que resgatar, que recuperar. Pegando um gancho aí que a Andréa falou, como você bem colocou, a trajetória do espírito começa mineral, espaço vegetal, normal, o homem não. Mas o perispírito surge de forma rudimentar, mas ele surge quando chega no reino animal, no vegetal, no mineral. Tá? E ele é um perispírito muito rudimentar, né? Mas é um perispírito. Isso que é rudimentar. Não, no animal não. No homem não. No homem não. Bom, aí vamos parar, então vamos parar o ponto aí. O projeto que vai trazer essa colocação de literatura potente. Bom, e olha, a gente tem diversos pontos na doutrina espírita que os espíritos nos dizem que a gente talvez não tenha ainda alcance suficiente para entender aquele tema, né? Muitos deles a gente vai se deparar com essa resposta dos espíritos. Mas aí eu vou fazer algumas perguntas que eu acho que são relevantes, né? Se a infância é esse estado, né, esse estágio de perturbação espiritual, onde esse espírito está se readaptando à vida corporal, começando do zero, tendo que reaprender tudo, mas ao mesmo tempo é um espírito que traz centenas, talvez milhares de encarnações. Como é que deveria ser a nossa conduta enquanto pais? Enquanto pessoas que cuidam, né? Será que a gente tem o direito de achar que essa criatura que ora está sendo criada, né, no seio de nosso lar, de nossa casa, tem que ser exatamente como eu quero, pensar como eu penso, agir como eu acho que ela deva agir? Então nós precisamos pensar sobre isso, né? Temos que lembrar que é um espírito milenar, que passou por inúmeras encarnações, né? E a gente, então, tem uma responsabilidade, sim, como educadores e como guias espirituais. Pessoas que devem trazer a esse ser, esse aprendizado do convívio social, mas também esse aprendizado do âmbito moral, da espiritualidade, né? Respeitando essa existência que vai para muito além dos poucos anos com os quais a gente teve contato, né? E a gente pode falar isso como pais ou pode pensar como foi enquanto éramos crianças, filhos, crianças, né? As histórias vão se desdobrando com o tempo. O espírito se torna alma quando ele recebe e quando ele reencarna. Kardec denomina a alma o espírito encarnado, né? Essa é uma denominação. Por que eu trouxe isso? É porque a palavra espírito e alma aparece em momentos distintos. Se a gente for pensar a fundo, nós estamos falando da mesma coisa, ok? Só que Kardec, nesse trecho, ele usa a alma como sendo o espírito encarnado. Só isso. E em vários outros trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é uma questão que, para fins do entendimento do conceito de espírito, é a mesma coisa. Eu só fiz essa ressalva porque ele usa a palavra alma o tempo todo. E em vários outros pontos também do Livro dos Espíritos, né? Mas é a mesma coisa. Só que ele diz isso. Espírito, quando se encarna, ele passa a chamar de alma, né?
abordando dessa maneira, só para fazer uma distinção. Então a gente tem que lembrar desse aspecto, né? Temos uma obrigação educacional, social, mas também espiritual, respeitando uma existência. E quando eu digo milenar, não é milenar de 1000 anos de existência, não. Talvez seja milenar em termos de número de encarnações, no mínimo, né? Essa memória da encarnação, Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Você pode... memória que interfere aonde a gente vai encarnar, aonde... Rogério, eu vou dizer assim, eu não vou dizer que sejam as memórias, mas aquilo que nós fizemos em encarnações passadas e que de alguma forma temos que resgatar, né? Temos que expiar e resgatar, vão direcionar o nosso planejamento encarnatório. Seja num ponto em que nós mesmos conseguimos fazer esse planejamento, seja nos termos que o nosso amigo Davi chama de encarnação por baseada. Você vai porque tem que ir, porque não tem mais alternativa. Então, eu não vou dizer que é diretamente a sua memória, mas é aquilo que você ainda tem para resgatar e para expiar. Isso sim, de alguma forma, vai direcionar o seu planejamento encarnatório. Mas em muitas situações, isso direciona o seu planejamento encarnatório, pode definir onde você vai encarnar, mas lá encarnado você pode falhar. Você pode não conseguir vencer essa prova ou essa expiação. Tá certo? A memória é o registro do que passou. É só o registro. O que passou determina o seu futuro. Mas a memória é só o registro, é só o livro dos tratados que foram importantes. É isso aí. Tá? É para a gente entender depois o que aquilo aconteceu. Né? Então é isso, tá certo? Muito bem-vindo pelo Mangusto, não é o registro que vai definir, mas sim a consequência do que você fez é que vai definir como tende a ser as suas novas encarnações. Até que você possa reparar, resgatar aquilo que você cometeu, que não está de acordo com as leis divinas. Certo? Bom, da mesma forma, quando a gente fala então da infância como sendo esse período de reintegração, né, do espírito com a vida material, e aí eu volto a falar da importância, né, de a gente se atentar para aquela preocupação que nós temos, de certa forma, muito forte em relação à formação intelectual, em relação à formação educacional, acadêmica das crianças, mas a gente não pode deixar de se preocupar e de atuar nessa educação moral. E aqui eu não estou falando de religião, não necessariamente de religião. Religião, naturalmente, é um caminho, mas eu não estou falando necessariamente de religião. Estou falando de valores, estou falando de princípios, estou falando de ética e moral no sentido que a gente conhece de vida, tá certo? Tudo isso complementa a nossa responsabilidade de formação, de orientação desse espírito que está em processo de, como Kardec diz, de reintegração. Naturalmente, lembrando do que eu falei antes, é um espírito milenar em termos de quantidades de experiências de reencarnação, que na medida em que toma corpo da sua existência, vai ter decisões próprias, vai ter vontade própria, e a gente tem que, respeitando a nossa obrigação de educar, também respeitar a individualidade desse espírito. O que não quer dizer que seja fácil, né? E é óbvio que o inverso também vale, né? Para os jovens aqui de plantão, o inverso também vale. Temos que lembrar que os nossos pais também são individualidades, com milhares, milhões de encarnações, com experiências pelas quais também passaram, que moldam esse ser que hoje está aqui encarnado. Certo? Bom, uma outra reflexão é como o perispírito é esse laço, esse corpo fluídico, que vincula o nosso espírito ao corpo. A gente precisa entender
que tudo aquilo que a gente faz com o corpo deixa marcas que podem ser cicatrizes no nosso perispírito. Então, quando a gente encarna, e é na encarnação que nós temos as melhores oportunidades de progresso, de evolução, quando a gente encarna, nós somos, então, responsáveis por esse corpo. Só que nem sempre a gente se dá conta disso. Em muitos casos, até pelo contrário, a gente maltrata o corpo. A gente não cuida bem desse corpo. E eu estou falando de questões mesmo também materiais, de alimentação, de atividade física, de sono, né? De tudo isso que pode ajudar a conservar ou a prejudicar esse organismo que recebemos, esse corpo que recebemos como instrumento. Porque isso é o nosso corpo. É um instrumento a partir do qual o nosso espírito passa mais um estágio evolutivo na Terra. Mais uma fase de evolução no planeta Terra. Agora, da mesma forma que a gente fala das questões materiais, a gente tem que lembrar que também deixam cicatrizes no espírito, no perispírito e no espírito, as questões emocionais, as chamadas questões morais pelas quais passamos aqui na Terra enquanto encarnados. Então, mágoas, rancores, medos, vícios morais, todos eles podem, se levados ao extremo, se transformar em enfermidades do corpo que podem, de alguma forma, afetar o nosso perispírito. Né? Essas marcas que nós deixamos no perispírito podem, de alguma forma, influenciar uma próxima encarnação, inclusive. E isso depende da gente, de nós, da nossa conduta, buscar evitar esse tipo de afetação, essa geração dessas cicatrizes no perispírito. Então, numa frase assim, a nossa saúde plena começa e termina na alma, começa e termina no espírito. Né? A gente também já ouviu em diversas outras apresentações que em muitas encarnações determinadas enfermidades físicas que as pessoas têm podem ser fruto de alguma condição de prova, de expiação pela qual tenha que passar. Isso pode acontecer e não é raro, a gente sabe disso. Então, por isso é que eu digo que a saúde nasce e se encerra na alma. Porque aquilo que a nossa alma, o nosso espírito traz com ele, pode gerar reflexos no corpo físico. E aquilo que nós, enquanto encarnados, fazemos ou deixamos de fazer, leva de volta reflexos para o nosso espírito. Tá certo? E aí, ainda nessa linha, né? Se o nosso corpo é um instrumento de evolução dado ao nosso espírito a cada encarnação, a gente precisa cuidar bem desse corpo, fazendo um uso dele para fins elevados, para fins de evolução, e não apenas para nosso proveito material. Né? Na medida em que a nossa conduta enquanto encarnados se afaste das virtudes, deixe de procurar bons hábitos, né? Leituras edificantes, procurarmos nos instruir, se não fazemos isso, naturalmente não estamos aproveitando tanto quanto deveríamos a oportunidade de evolução que cada encarnação tem que nos trazer. E é óbvio que esse conteúdo, esse aprendizado inclui, e sem deixar de ser talvez um dos mais importantes, o aprendizado da moral, do princípio de vida, da filosofia de vida que a nossa doutrina nos traz. Partindo do exemplo de Jesus. A nossa doutrina, mais do que nos apresentar conceitos dessa existência espiritual, da comunicação entre os espíritos, da reencarnação, da pluralidade dos planetas habitados, todos os princípios da doutrina espírita,
o que a gente tem que lembrar é que o mais importante que ele nos traz é o chamado à mudança da nossa filosofia de vida. E é isso que nos permite caminhar em frente. É isso que nos tira da posição de uma posição estacionária. Né? A gente sabe que o espírito não retrograda, ele não regride em termos de evolução, mas ele pode estacionar. Ele pode andar de lado igual o caranguejo. Né? E é exatamente esse cuidado para que não façamos dessa encarnação apenas mero objeto de prazer ou de ócio, mas sim uma oportunidade edificante, uma oportunidade de aprendizado, de crescimento próprio e daqueles que nos cercam, daqueles com os quais convivemos. E às vezes nesse convívio nós somos quem ensina, mas na maioria das vezes somos quem deveria aprender. Eu vou falar o verbo nesse tempo. Deveríamos aprender, porque nem sempre a gente tem os olhos de ver e os ouvidos de ouvir que a mensagem, a prece nos trouxe. Né? Então, precisamos nos lembrar que o nosso maior propósito nessa existência não são os objetivos materiais, e sim a nossa evolução intelecto-moral. E estudar a doutrina espírita, o aprendizado que essa doutrina procura nos trazer, tem que servir de ação prática cotidiana. O nosso desafio é colocar isso em prática. Fácil, óbvio que não é. Né? Não tenho dúvida que para cada 10 tentativas eu, pelo menos, falho pelo menos 9. Mas a gente tem a obrigação de observar e continuar tentando. Certo? Uma outra questão importante, uma outra reflexão importante a partir dessas questões, diz respeito à forma como a gente enxerga as dificuldades com que nos deparamos na nossa encarnação. Né? Não raro, nós somos levados a entender que essas dificuldades são meras ou apenas punições. Né? Muitas vezes a gente passa por determinadas situações nas nossas existências que a gente fica perguntando por que isso está acontecendo, né? Por que eu estou sendo merecedor de tal situação? Ao passo em que talvez a postura mais adequada fosse a gente se perguntar que proveito eu devo tirar dessa situação? O que essa situação quer me mostrar que eu não estou conseguindo enxergar? Que aprendizado eu preciso tirar dessa situação? Que esse é o foco, né? Esse deveria ser o foco. Não obstante, a gente sabe que às vezes, em alguns momentos, o fardo é pesado. Né? Para nossa condição, o fardo é pesado. Né? Porque a gente ainda é muito fraco, a gente ainda é muito frágil em termos de evolução. Mas a postura necessária é essa, de que essas situações pelas quais passamos, elas têm uma razão de ser. Elas têm um objetivo. E é muito melhor para cada um de nós quando a gente consegue buscar entender o que nós devemos tirar de reflexão, de aprendizado de cada uma dessas situações. Então, de novo, né, nesse ponto, nessa reflexão, as nossas provas, elas não são punições, elas são oportunidades de aperfeiçoamento, de burilamento. O que não quer dizer que sejam fáceis. Muitas vezes, muito pelo contrário. Né? E aí, até por conta do horário, uma última questão. Todos nós, enquanto espíritos, somos dotados do que a gente chama de livre-arbítrio, né? Que é a capacidade, a faculdade, o direito que temos de decidir por nós mesmos tudo aquilo que faremos das nossas encarnações. Né? E às vezes, a simples omissão também é uma decisão. Se omitir perante uma situação também é fruto do seu livre-arbítrio. Né? Mas, inevitavelmente, o fato de nos omitirmos ao invés de tomarmos uma postura ativa e decidida, não nos isenta da responsabilidade. Então, decidindo ou nos omitindo,
teremos que arcar com as responsabilidades inerentes a essa postura, né? E, nesse sentido, fica uma pergunta, né? Será que a gente, então, sabendo o que é o livre-arbítrio, que nos autoriza a tomar a decisão que quisermos, mas também, uma vez tomada a decisão, vai nos obrigar a arcar com as consequências dessa decisão, e as consequências dessa decisão vão ficar na nossa memória espiritual e, como o Rogério perguntou, de alguma forma vão influenciar, direcionar as nossas existências futuras. Então, vale uma reflexão, né? Será que a gente está fazendo bom uso dessa faculdade que é exclusiva dos espíritos? Os demais seres viventes em nosso planeta não têm o livre-arbítrio. São dotados de instinto, de uma espécie de inteligência rudimentar, mas o único ser que habita o planeta Terra e os mundos habitados que tem livre-arbítrio são os espíritos. Então, será que nós estamos fazendo bom uso dessa faculdade que é essencial? É essa faculdade que vai permitir que o nosso caminho evolutivo seja... Em Juiz de Fora tem uma rodovia chamada Avenida Rio Branco, uma estrada, uma avenida chamada Avenida Rio Branco. Ela tem 12 quilômetros em linha reta, né? E a gente conhece, acho que todos aqui devem conhecer, a Serra das Araras. O que faz a nossa vida ser a Avenida Rio Branco ou a Serra das Araras, em termos evolutivos, é o nosso livre-arbítrio. Então, quanto melhor a gente puder e souber decidir, mais retilíneo tende a ser o nosso caminho, né? Como é que é? E mais rápida, por consequência, a nossa evolução. Naturalmente, a ideia de uma evolução em linha reta total é quase que inexequível, né? Eu diria que é impossível um espírito... Impossível, não vou dizer, eu não tenho autoridade para isso, né? Não sei nem quem teria. Mas é muito pouco provável um espírito que possa ter evoluído da sua primeira encarnação até a condição de espírito puro sem um deslize sequer, né? Sem um deslize sequer. Mas é isso, é o nosso livre-arbítrio que faz o nosso caminho ser mais Avenida Rio Branco e menos Serra das Araras. Para quem não conhece a Serra das Araras, a Serra de Petrópolis equivale, é a mesma coisa, né? além do fato, Gilmara lembrou bem, a Avenida Rio Branco é uma avenida plana. A Serra das Araras e a Serra de Petrópolis é cheia de curva e subindo. É dolorido subir, não é? A gente que corre aí de vez em quando sabe como é dolorido subir, não é? Então é isso. Bom, tempo não nos permite ir à frente, tínhamos outras reflexões, mas fica para um outro momento. Espero que tenha servido para a gente pensar sobre isso, né? O que estamos fazendo do nosso livre-arbítrio para tornar o nosso caminho cada vez mais uma Avenida Rio Branco. Obrigado a todos.